A eternidade não é uma ideia distante. É a realidade mais certa da existência humana. Mas existe um ladrão sutil e cruel que arranca dos homens a promessa do céu e os acorrenta à perdição: o pecado. Jonathan Edwards pregava com lágrimas e fogo que o pecado não rouba apenas momentos de alegria, mas sequestra a própria eternidade, conduzindo almas para longe da glória de Deus. Hoje eu te pergunto: o que você não abriria mão da sua eternidade por nada nesse mundo? Escreva nos comentários e compartilhe, porque este vídeo vai despertar em você a consciência de que o céu e o inferno estão diante de nós, e a escolha é determinada por como tratamos o pecado. Edwards dizia: a eternidade é longa demais para se errar o caminho. E essa é uma das verdades mais esmagadoras da vida cristã. Tudo o que fazemos aqui ecoa para sempre na eternidade. Cada palavra, cada decisão, cada inclinação do coração é como uma semente plantada que germinará diante do trono de Deus. Muitos vivem como se a vida fosse apenas uma corrida curta, esquecendo que, depois da morte, não há volta, não há recomeço, não há desculpa, apenas o juízo eterno. O pecado parece pequeno quando comparado ao prazer momentâneo que oferece, mas o preço é incalculável: a perda de uma eternidade inteira com Deus. Cada minuto desperdiçado longe da presença do Senhor é um passo a mais em direção ao abismo. A eternidade não é uma ideia abstrata, ela é a realidade mais concreta que existe. Quer você queira ou não, ela já começou a contar, e todos nós estamos caminhando em direção a um destino final: céu ou inferno. O pecado nunca se apresenta como ladrão, mas como um amigo que promete consolo. Ele é astuto, paciente e traiçoeiro. Não bate na porta anunciando que vai roubar sua alma. Ele se infiltra silenciosamente em pequenas concessões. Uma mentira aparentemente inofensiva, um olhar de orgulho, uma vaidade tolerada, um prazer escondido. Edwards alertava que cada pecado não tratado é como um ladrão noturno que vai arrancando pouco a pouco os tesouros espirituais da alma até deixá-la em ruínas. E o mais perigoso é que o pecado rouba sorrindo, faz a vítima acreditar que está ganhando, enquanto na verdade está empobrecendo. O diabo não precisa destruir alguém em um só golpe, basta distrair, enganar, roubar aos poucos. Quando a pessoa finalmente percebe, já está acorrentada, enfraquecida, vivendo sem notar que trocou a eternidade gloriosa por migalhas imundas que não satisfazem. Edwards comparava o pecado à decisão de Esaú, que trocou sua herança eterna por um prato de lentilhas. Ele saciou sua fome por alguns minutos, mas perdeu para sempre a bênção de Deus. Assim é o pecado: oferece prazer imediato, mas cobra uma fatura eterna. Quantos não estão fazendo o mesmo hoje, vendendo sua eternidade em Cristo por momentos de prazer, por instantes de fama, por alguns aplausos terrenos? O pecado embriaga o coração, tornando-o cego para a realidade de que o que é passageiro não compensa a perda do que é eterno. Ele promete o curto, mas cobra o infinito. E quando o véu cai, muitos descobrem tarde demais que compraram o inferno como herança. Deus é amor, sim, mas também a justiça, e sua justiça não pode ser corrompida. Edwards pregava com veemência: o pecado ofende um Deus infinito e por isso a pena é infinita. O salário do pecado não é apenas dor momentânea, mas condenação eterna. Aqui está a realidade: ou o seu pecado é tratado na cruz de Cristo, ou será punido no inferno. Não há meio termo, não há negociações, não existem atalhos. No tribunal de Deus não haverá desculpas, apenas justiça. E o único argumento aceito diante desse trono é o sangue do Cordeiro. Fora de Cristo não há absolvição, apenas condenação. Jonathan Edwards não era um pregador preocupado em agradar plateias. Ele não subia ao púlpito para contar histórias bonitas, nem para suavizar a verdade. Sua missão era ferir a consciência endurecida e arrancar almas da beira do inferno. Testemunhas dizem que seus sermões eram como trovões que rachavam o coração, como relâmpagos que iluminavam as trevas da alma.
Enquanto ele pregava, era comum ver homens caírem no chão como se estivessem sendo engolidos pelo abismo. Mulheres gritavam desesperadas, chorando por salvação. Alguns se agarravam aos bancos, outros às colunas da igreja, temendo que o chão se abrisse e fossem tragados vivos pelo inferno. Edwards não precisava levantar a voz em histeria. Suas palavras carregavam o peso da eternidade. Ele proclamava com firmeza: fuja do pecado como quem foge de uma casa em chamas, porque cada minuto perdido pode custar a eternidade. Ele sabia que a vida não é um ensaio, mas o ato final antes do tribunal de Cristo. Cada fôlego, cada dia, cada oportunidade é uma chance de salvação que não se repetirá. Por isso, seus sermões ainda ecoam hoje, lembrando-nos que a indiferença diante da eternidade é o maior dos enganos. O pecado não é apenas um deslize, não é apenas uma fraqueza, ele é uma prisão invisível, uma rede cuidadosamente tecida pelo inimigo. Edwards dizia que o pecado começa como um fio fino, quase imperceptível, mas cada vez que o homem cede, esse fio se enrola novamente, até se tornar uma corda, depois uma corrente, até finalmente transformar-se em grilhões inquebráveis. O mais assustador é que, com o tempo, a alma aprende a amar suas correntes. O pecador confunde vício com liberdade, confunde escuridão com luz. Acha que escolheu viver assim, mas na verdade já não possui escolha alguma. Está cativo. Edwards clamava que, sem arrependimento, o homem é arrastado cada vez mais para longe de Deus, como um prisioneiro acorrentado sendo levado para a forca. Mas a mensagem não termina no desespero. Existe um nome, um sangue, uma cruz que rompe correntes. Cristo não apenas perdoa, ele liberta. Ele não apenas cobre a culpa, ele arranca as algemas, quebra os grilhões e restitui a herança roubada. Quando ele entra, a prisão se transforma em liberdade e o inferno perde a sua presa. Só Jesus pode dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e vida eterna. Jonathan Edwards não falava apenas da ira que consome os ímpios, mas também da glória indescritível que espera os santos. Ele descrevia o céu como um banquete eterno, onde cada coração é saciado pela presença de Deus. Não há lágrimas, não há dor, não há pecado. Há apenas alegria, pureza e plenitude. Para Edwards, o céu era mais real do que esta terra. Ele pregava que cada sacrifício feito por amor a Cristo será recompensado com uma glória sem medidas. Cada renúncia aqui será convertida em riquezas eternas. Cada lágrima derramada em oração será transformada em alegria indizível. Cada perseguição suportada em fidelidade se tornará coroa de honra. Ele lembrava que o céu não é um consolo barato para os fracos, mas a maior realidade preparada para os filhos de Deus. É a eternidade que o pecado tenta roubar, mas que Cristo restitui com abundância. Onde havia trevas, ele acende luz. Onde havia morte, ele dá vida. Onde havia condenação, ele abre os portões da cidade celestial. O céu é real, e Edwards pregava como quem já conseguia sentir o seu brilho à distância. Se Edwards tivesse um púlpito hoje, ele não se calaria diante da nossa geração. Ele denunciaria uma igreja distraída, vendendo sua eternidade em troca de prazeres instantâneos. Ele gritaria contra o mundo que troca o céu por alguns minutos de prazer, por algumas curtidas, por algumas moedas. Sua mensagem seria clara: não negocie sua eternidade. O diabo é um comerciante astuto, que compra sua alma com bagatelas e lhe dá o inferno como pagamento final. Vivemos em uma era que idolatra o agora e despreza o eterno. Uma geração que teme perder seguidores, mas não teme perder o céu. Que chora por oportunidades terrenas, mas não derrama uma lágrima por sua condição espiritual. Edwards ergueria a voz e diria: acorda, igreja! A vida é breve como vapor, o pecado é mortal como veneno, e a eternidade é longa demais para ser negligenciada. O tempo urge, cada segundo importa, cada decisão pesa. Edwards lembraria que a eternidade não começa depois da morte. Ela já começou,
E cada um de nós está caminhando, neste exato instante, para o céu ou para o inferno. No fim, Edward sempre trazia sua pergunta decisiva, como um martelo que golpeia o coração. Qual eternidade você está escolhendo agora? Não existe neutralidade, não existe meio termo. Ou o pecado rouba sua alma, ou Cristo a resgata. Ou o sangue do Cordeiro te cobre, ou o fogo eterno te consome. Essa é a escolha mais séria da vida. Nenhum diploma, nenhuma riqueza, nenhum prazer vale tanto quanto a eternidade da sua alma. O tempo das desculpas já passou. O amanhã não é garantido. O que você faz com Cristo hoje definirá sua eternidade para sempre. Por isso eu te convido a clamar comigo em oração. Senhor, abre meus olhos para a eternidade. Não deixes que eu troque o céu por prazeres passageiros. Rompe as correntes do pecado que me prendem. Lava-me com o teu sangue e guarda minha alma para a vida eterna contigo. Dá-me a graça de viver cada dia como alguém que já enxerga a eternidade e que não troca a glória do céu por nada neste mundo. Esse foi o legado de Jonathan Edwards: despertar homens e mulheres para a eternidade. Hoje, essa mesma decisão está diante de você. O relógio da vida está correndo. A eternidade já começou e ela espera a sua resposta.